Estudo bíblico Êxodo 33. Deus enviará um anjo. Em todo o livro de Êxodo, o tema da presença de Deus é enfatizado, e esse mesmo tema domina este capítulo. Como poderia Israel ainda experimentar a presença de Deus depois de partirem do Monte Sagrado? Ver as palavras de Pedro em Mateus 17:4. Esta é a primeira pergunta. Há, porém, pergunta ainda mais profunda. Como poderia um povo tão pecaminoso sequer experimentar a presença de Deus? Verso 1. As promessas de Deus não voltaram atrás. Ele manteve a sua palavra. Bastava o povo avançar para entrar na plenitude do gozo do Senhor. Versos 2 e 3. A entrada na terra prometida não foi negada, mas a presença de Deus no caminho foi retirada. O que foi uma promessa jurada de aliança aos patriarcas não podia ser quebrada. O que foi assegurado, a presença divina no caminho, podia ser retirado por causa do pecado. Capítulo 23, versos 20 a 23. No anjo, vemos claramente a presença de Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus. Efésios 2, 14 a 22. O pecador enfrentar a Deus seria a sua própria destruição. Verso 3 e Abacuque 1, 13. Por isso, Deus se nos condescendeu, manifestando-se em Cristo, a expressão exata do seu ser e também nosso irmão. Hebreus 1, 3 e capítulo 2, versos 10 a 13. Verso 4, atavios. Símbolos de um estado alegre, próspero e de grande importância. Se o povo estava numa condição de arrependimento, não podia se vestir de maneira festiva. Os atavios do verdadeiro povo de Deus vêm do próprio Senhor. Apocalipse 21, verso 2 e Mateus, capítulo 22, versos 11 e 12. Verso 6. Como sinal exterior de luto pela perda da presença de Deus, Israel arrancou seus ornamentos desde a chegada a este monte até o fim da viagem, 40 anos mais tarde em Canaã. No que diz respeito ao luto, tirar os ornamentos por algum tempo era costume no Oriente Médio, mas para Israel se tornou um estatuto perpétuo. Outra razão para o abandono dos ornamentos é que eles haviam servido de ocasião ao pecado. Capítulo 32, verso 3. Israel, sob muitos aspectos, deve ter parecido uma nação de puritanos no mundo antigo. Não apenas em seu culto e em sua moral, mas até mesmo em sua maneira de vestir. No entanto, os mesmos ornamentos que serviram para fabricar um ídolo de ouro no passado poderiam ser agora dedicados a Deus para uso em seu santuário. Êxodo 35, 22 deixa claro que tais atavios foram a maior fonte da oferta em ouro feita pelo povo para os utensílios usados no tabernáculo. Versos 7 a 10. Tenda da congregação. O que se declara aqui é que Moisés armou uma tenda fora do acampamento, um santuário temporário onde se encontrava com Jeová e ao qual podiam ir aqueles que buscavam o Senhor. Assim, ele reformou e ilustrou o juízo de Deus de que ele não habitaria no meio de Israel. A saída de Moisés para a tenda era observada por todo o povo, como quem olha com saudade para alguém que já vai se afastando. Verso 8. E a lição de seus pecados foram a causa da separação entre o povo e Deus, ficou firmemente inculcada. Esse fato despertou um anseio no coração do povo, verso 10, que tornou possível
uma restauração completa. A tenda ficava fora do arraial, pois havia perigo se Deus manifestasse sua glória no meio do povo. Capítulo 33, verso 3. Verso 11. Essa nova tenda da congregação não era a habitação de Deus. Josué viveu lá. Deus só vinha em certos momentos até a entrada da tenda numa coluna de nuvem para falar com Moisés face a face, boca a boca. Números 12, verso 8. Deus falava com Moisés não através de sonhos e visões, mas clara e diretamente. Moisés tinha o dom de discernir claramente verdades espirituais. Ele participava do próprio conselho de Deus, o segredo da comunhão com Deus. Nota-se que a iniciativa sempre está com Deus, que pela sua graça nos abre o caminho da oração e nos manda buscar sua face até o dia de hoje. A parte mais importante dessa comunhão é escutar a voz de Deus. Isto pode ser feito quando lemos a Bíblia com fé, meditamos naquilo que temos lido e resolvemos, pela graça de Deus, pôr em prática tudo o que ali aprendemos. Percebe-se que não há barreiras nessa comunhão face a face. E se da nossa parte há pecados que ofuscam a visão de Deus, peçamos o perdão em nome de Jesus Cristo. 1 João 1:9 e 2, de 1 a 3. Finalmente, compreendemos claramente que a oração verdadeira é como conversação entre amigo e amigo. Jesus Cristo nos chama de amigos, João 15:15, e nos convida à prática constante da oração em seu nome, João 14, verso 14, 15, verso 4 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Versos 12 a 17. Moisés entrou novamente com seriedade e confiança na função de intercessor diante de Deus pela nação a quem outra vez chamou de teu povo. Versos 13 e 16. Moisés, apesar dos pecados do povo, suplica a presença revelada de Deus para acompanhar a marcha do seu povo. Baseia a oração sobre a comissão que Deus lhe dera. Faze subir este povo, verso 12. Baseia também na graça e na bondade que Deus já tinha mostrado. Achaste graça, verso 12. Se há um favor que Deus lhe queira prestar, esse é o de se revelar mais claramente ao seu povo. Verso 13. Pela fé, Moisés já percebera a resposta à sua oração, verso 14, e claramente compreendeu que sem a presença de Deus, eles não seriam um povo posto à parte de outros povos. Por que então continuar a viagem? A posição favorecida de Moisés perante o Senhor foi visualizada na resposta positiva à sua intercessão. Verso 17. Versos 18 a 23. Moisés agora pleiteia alguma inspiração extraordinária para si mesmo, para fazer de si um bom profeta e líder. Sente que precisa de uma visão da glória de Deus para lhe refrigerar a alma. Verso 18. A resposta de Deus é que lhe revelaria sua bondade e seu nome ou natureza, que se caracteriza pela misericórdia e compaixão. Verso 19 e Romanos 9, 15. Medidas de precaução foram necessárias para que Deus respondesse apenas parcialmente aos pedidos de Moisés, de ver mais dele do que já estava vendo. Números 12, 8.
De outro modo, ele morreria. Muito embora Deus fosse gracioso e compassivo para qualquer pessoa que escolhesse, Moisés não poderia ver a face de Deus e viver. Tudo o que viu da natureza de Deus se transformando em luz ardente é chamado de costas de Deus, e nunca foi descrito por Moisés depois disso. João 1:18 e 1 João 4, verso 12.